Olá, eu sou o Ari e esse é o canal Sob a Luz do Evangelho. A falta de empatia, o espírito de grandeza, a instabilidade emocional que gira em torno de Josafá nos faz entender que suas atitudes os torna um egocêntrico, um narcisista. Vamos à reflexão? Depois veremos trechos do vídeo de Josafá. Aí faremos então as nossas considerações. Aí você entenderá o porquê estamos convictos de que Josafá, além de ser egocêntrico, se torna um narcisista. Vamos ler Atos no capítulo 11, versículo 23 ao 24. O qual, quando chegou e viu a graça de Deus, se alegrou e exortou a todos a que permanecessem no Senhor com o propósito do coração, porque era homem de bem, cheio do Espírito Santo e de fé, e muita gente se uniu ao Senhor. Todas as vezes que nós, irmãos, demonstrarmos um bom comportamento, um bom testemunho, muitos do que estão ao nosso redor vão querer estar no nosso lado. Assim é a salvação. Vamos ao vídeo, aí depois nós analisarmos, a gente vai fazer então as nossas considerações, ok? O rapaz aqui está falando, sim, ele acredita em salvação por obra. É isso aí o que dá a frequentar uma seita. O ancião dele, presidente, acabou de... Deixa eu falar isso, eu quero falar, eu falo da DCB aqui, você não quer que eu fale da DCB? Deixa eu falar, rapaz. Da minha igreja, eu quero falar da DCB, esse canal é para falar da DCB, você entrou aqui para falar da DCB, para de falar, deixa eu falar. Deixa eu falar, não interessa que a salvação individual, se você não quer que fale da DCB, não entra aqui então, rapaz. Eu tô aqui para falar da DCB, você sabe que eu tô aqui para falar da DCB? Deixa eu falar, sua seita, é uma seita. Esse buraco que você frequenta aí, deixa eu falar agora. Oh, pelo amor de Deus, rapaz. Se você não gosta que fala da sua seita, vai para outro canal, então, pô. Eu não gosto. Encher o saco em outro lugar. Deixa eu falar. Que eu tava aqui? Vou fechar seu áudio agora. E se abrir, eu vou te pôr para fora. Pô, me respeita, rapaz. Você quer entrar no meu canal e ficar falando sozinho? Vai encher o saco de outro, seu mané. Deixa eu falar. Tô ficando irritado com esses seitários que fica falando esse monte de besteira aqui da congregação, e eu tenho que ficar suportando isso. A hora que eu vou falar, ele me interrompe o tempo inteiro. Os irmãos percebam, irmãos, que ele, Josafá, ele não gosta, em hipótese alguma, de ser contrariado. Quando alguém encosta ele na parede, então ele demonstra aquilo que ele é. Ele põe para fora, ele externa toda a sua raiva, toda a sua ira incontrolável em cima daquele ou daquela que tenta contrariá-lo. Pelo amor de Deus, o ancião desse homem acabou de falar agora no culto de domingo, Jesus Cristo, ele é só a entrada no céu, que nem esse cara acabou de falar aqui agora. Acabou de falar essa bobagem aqui. Acabou de falar, que ele te chamou, mas agora você tem que suar para ser salvo. Você tem que correr atrás para ser salvo. Se Jesus te perdoou, você está salvo, acabou. Não tem mais esse negócio. Tem um monte de passagens bíblicas. Porque... Eu havia cometido um erro num outro vídeo, irmãos, sobre isso que eu ia falar, e eu vou falar novamente aqui. A mulher que foi pega no ato do adultério, que a Bíblia não relaciona ela a nome de alguém, essa mulher, ela estava no ato do adultério, ela estava em pecado. E Jesus, ao perdoá-la, Jesus falou para ela, ide e não peques mais. Havia chego a salvação a ela, naquele momento em que Jesus atirou das mãos daqueles que estavam todos com pedra para lhe tirar a vida. Mas ela encontrou com Jesus, porque era preciso, eles levaram ela até Jesus, e a partir do momento em que ela se vê frente a frente com Jesus, ele traz a ela imediatamente o perdão, a absolvição dos seus pecados, porém, ele deixou muito claro a ela, ide e não peques mais, porque se ela pecasse, irmão, aquela condição que Jesus deu a ela acabava, minguava. Eu não explico isso aqui. Aqui está dizendo que a salvação não é por obra.
Vocês têm que pegar esse verso e enfiar no buraco. Vocês têm que rasgar essa parte da Bíblia para vocês. Tem que jogar isso no lixo. Porque não é assim que faz exegese. Você não pode esquecer o verso bíblico e jogar pro lixo. Ah, aquela parte de Efésios 2, vamos ignorar aquilo lá. Porque eu tenho que inventar que Paulo alcançou a salvação pela obra. Eu tenho que inventar um monte de asneira. Pelo amor de Deus, rapaz. É isso que dá frequentar uma seita. Esses homens vão ser todos jogados no inferno. Por quê? Porque frequentam uma denominação que está ensinando para esse povo que a morte de Jesus Cristo não é suficiente para você se salvar. Ela não é suficiente. Jesus Cristo só fez um pedaço da salvação. O resto é entregue na sua mão. Puta merda, olha, lê isso aqui. Está falando aqui, a salvação não vem das obras. Olha só, irmãos. Além dele debater algo que ele não tem entendimento, ele ainda fala palavrão. Eu gostaria de fazer uma pergunta a vocês que seguem a Josafá. É esse que vocês estão seguindo para chegar até Jesus? É uma pessoa que não consegue controlar o seu estado emocional, as suas palavras, e profere aquilo que vem na sua boca? É esse o seguidor que vocês têm? É preciso fazer uma análise daqueles que estão tentando te conduzir ao céu, que estão te levando para as Sagradas Escrituras, porque ele está demonstrando que não tem conhecimento nenhum e estrutura emocional para conduzir vocês ao arrependimento, ok? O que mais? Tem que falar mais o quê? Eu preciso de 2 passagens bíblicas, 3, 4. Uma é suficiente, porque isso aqui é palavra de Deus. Desculpa, gente, não tem como ficar irritado. Eu já estou possesso da vida por causa daquele herege, daquele ancião da seita dele. Ele chamou o ancião de herege, mas ele demonstrou aqui o que ele tem. Ele está possesso. Possesso, irmãos. A pessoa que está possessa, ela está endemoniada. Então, ele mostra aqui quem é que está. Quem é o herege? Ou ser um presidente dessa seita. Pelo amor de Deus, até quando esse povo vai ficar falando e proferindo essa asneira, essa heresia? Isso é uma afronta a Jesus Cristo. Isso é uma afronta, não pode continuar isso aqui. Aí o camarada consegue pegar as passagens de Bíblia lá, o sermão da montanha. Jesus Cristo está fazendo um sermão para mostrar para eles, vocês não, lá na lei, eles iriam se justificar por obra. E Jesus está falando, vocês querem se justificar? Eu vou mostrar o padrão de Deus para que você seja um filho do reino. Ele faz uma interpretação completamente errada daquilo que Jesus trouxe de ensinamento a respeito de você se limpar, de você se purificar, de você se consagrar para buscar a Deus e merecer a salvação. Padrão impossível de você se enquadrar. Impossível. Nessa porra de coração. Só é impossível, irmãos, para aqueles que não crê, que não tem fé. Porque a partir do momento em que você crê e ter fé, você pode sim alcançar esse padrão que Jesus ensinou. Não nada, rapaz. Que puro é esse? Você me ofendeu aqui no canal quantas vezes aqui, me xingou e me difamou. Tem coragem de falar que é puro? Que puro o quê? É podre seu coração. Agora esses dias aqui, entrou no meu canal aqui para escrever um comentário. Ele me difamou, ele me acusou de coisas que eu nunca fiz. Agora vem entrar aqui e falar que é puro de coração. Você é podre do coração. Estou alterado mesmo porque é meu jeito. E eu não vou mudar por causa de você. É o meu jeito. O meu temperamento não está em discussão. É o meu temperamento. Não gosta? Vai embora. Tá bom. Vou te passar mais outras passagens bíblicas. Posso... Que isso, rapaz? Tem hora que a gente perde a paciência. Eu não sou de ferro, tá, gente? Mas por que, eu não sou santo. Você tá alterado? Até Jesus Cristo perdeu paciência. Até Jesus perdeu paciência. Eu não sou santo. Não sou melhor do que nenhum de vocês. Eu te expliquei. Pelo amor de Deus, esses caras aqui, eles cospem no evangelho todo dia. Todo dia eles chutam a cruz de Jesus.
Ele diminui a morte de Jesus na cruz. Eu não suporto isso. Não vou permitir isso aqui no meu canal. Deixa eu falar de idiotice, rapaz. Não, você só fala a própria escritura falou. Ele falou, quem recebe o filho, recebe o pai. Quem não recebe o filho, não recebe o pai. Ponto final. Ponto final. Fala do filho. Se você fala do filho, você tem um pai. Se você não fala do pai, aliás, do filho, você também não tem um pai. Ponto final. Era de Deus. Não fala de Deus, não está escrito isso na Bíblia. Você cai fora. Já deu a conta, já. Já deu a conta de falar heresia. Eu te desmascarei. Mais uma vez. Desmascarou ninguém. Ele fala asneira aqui. Desmascarei você. Porque você não tem nada de Cristo. Eu tô nem aí com você. O que você pensa de mim? Eu tô ligando o que você pensa. Daqui, ó. Eu entrei aqui. Primeira carta de João, capítulo 2, versículo 22 a 24. Quem aceita o filho tem o pai. E a frase bíblica é essa. Simples assim. São ataques velados à verdade. São ataques velados. Não tem condição da gente deixar esses caras ficar falando aqui nesse canal. Esse camarada que falou que é puro de coração. Esse sujeito aqui me difama nos comentários. A trindade toda que nós temos que amar e ser devotos da trindade toda. Vai embora. Tem outra pessoa para entrar aqui. Isso, vai com Deus. E continue vai com Deus e espero que você se converta aí. Quem sabe você possa encontrar salvação. Aí depois você coloca o vídeo para as pessoas ver. Vou colocar na íntegra isso aqui. Na íntegra. E ótimo, vou colocar lá. Vou colocar CCBano herético vem espalhar heresia no canal do Josafá e leva lapada. Vai ser esse o título que eu vou colocar. Eu nunca vi essa palavra heresia e herético. Vai embora. Deixa eu saco de outra. Desculpa aí, gente. Não dá. Eu tô irritado. Pois é, irmãos. Tá aí o vídeo que nós vimos. Um trecho do vídeo. Demonstrando toda a ira, a instabilidade emocional, o descontrole, o despreparo de uma pessoa que se diz estar debatendo heresias. O próprio herege falando em combater heresias. Mas o que eu quero dizer aos irmãos que, ao analisarmos este vídeo, estamos convictos de que Josafá Agra, ele demonstra não ter o controle, como vimos, emocional, conhecimento bíblico suficiente para debater sobre a palavra de Deus, pois todas as suas atitudes, todas as atitudes de Josafá, o seu descontrole o leva a um verdadeiro analfabetismo bíblico, pois sua instabilidade, e eu volto a frisar, a sua instabilidade emocional, a sua euforia descontrolada, o nervosismo que o toma e que o cega a ponto de não saber ser contrariado, misturado com o egocentrismo de querer que tudo e qualquer assunto gire em torno do que ele sabe, para assim manipular as informações, trazendo-as para si. O torna, sem dúvida alguma, um egocêntrico e um narcisista. A Bíblia nos ensina que os nossos conhecimentos referente à nossa fé não vêm de nós, mas é dom de Deus. Assim como a graça dispersada a nós não é de merecimento nosso, porque não havia mérito algum em nós para recebermos essa graça. Então, irmãos, seria errado o que o Josafá fala? Quando vemos este tipo de comportamento, entendemos que no mundo espiritual, os espíritos obsessores, eles são capazes de cegar uma pessoa, conduzindo-a ao erro. Jesus, no Evangelho de Mateus, no capítulo 12, no versículo 43 e 46, ele usa a parábola da casa vazia para ilustrar a situação de alguém que, após expulsar um espírito maligno, deixa sua vida
e coração sem um propósito espiritual, tornando-o vulnerável a outros espíritos ainda piores do que aqueles que saíram. E quando retornam, Josafá, ao ter saído da congregação cristã no Brasil, ele se deixou levar pelo ódio, deixou transparecer a frustração de não ter a capacidade, tão pouco domínio próprio, de conduzir o povo de Deus, o que o estava abrindo as portas de Satanás para que os seus espíritos viessem a fazer morada em seu coração. Ao encontrar a casa vazia, logo encheu-se da ira e a cada dia se torna mais desolador o seu estado, o seu caminho. Porque, irmãos, ao se distanciar da palavra de Deus que era pregado dentro da congregação, os espíritos mal entraram, igual aos fariseus, distorceu as verdades bíblicas com um vago conhecimento do que é a graça imerecida. E, debatendo com os irmãos, expondo a sua falta de compreensão no Evangelho, em que Jesus, por sua compaixão diante de Deus, deu ao homem a oportunidade de ser salvo pela fé, ao ter tomado o seu lugar, tornando-se maldito pela crucificação. Josafá ainda não compreendeu essa obra maravilhosa da graça e misericórdia estendida a nós pelo sacrifício de Jesus. Portanto, vamos entender e explicar para Josafá Agra o que é a salvação mais uma vez. Então, eu te convido a andar comigo pela luz do Evangelho. Irmãos, amigos, a salvação, ela não vem de nós. Ela não vem de você, ela não vem de mim. A salvação é um presente de Deus. Ela não vem das obras, como está escrito, para que ninguém se glorie e a soberba o tome de conta. Então, irmãos, já que a salvação ela não vem das obras, então estaria Josafá certo? E se confirmaria então ser nós o errado? Estaríamos errados em debater com Josafá a respeito da salvação? Não. Eu falo a vocês com toda certeza, irmãos, não. Irmãos, qual é a satisfação de alguém que aniversaria? Não é a alegria, o contentamento de se ganhar um presente? E a satisfação do presenteador em ver o contentamento daquele que ganhou tal presente. Assim é Deus para conosco, assim é Jesus a nos dar a graça. Então, eu e você precisamos estar felizes em ter ganho este presente. Mas, irmãos, este presente, ele precisa ser por nós zelado, conservado e de maneira nenhuma, por termos ganho, ser ele menosprezado, posto de lado, uma vez que acreditamos ser o dono, afinal nós ganhamos. Mas ainda assim ele precisa constantemente estar sendo conservado dia a dia. A Bíblia, ela nos ensina, nos mostrando de uma forma simplificada, de uma forma que podemos entender que nós não conseguiremos sozinhos e que lá na frente precisaremos da ajuda de alguém. Mas essa ajuda não é de um ser comum, porque, irmãos, não podemos de maneira alguma achar que entendemos tudo e que somos os mais sabidos. Precisamos da ajuda de Deus, de nos apoiar, através daqueles que aprenderam pelo Espírito Santo e que não voltaram para trás. Existe um problema no interior do homem
que não o deixa herdá-lo. E isso foi lá atrás, por não ter dado ouvido à voz de Deus. E isso dificultou o seu aprendizado, o fazendo cometer erros e se distanciar da vida espiritual. E a única coisa capaz de curar, de libertar, de colocar uma transparência e um elo, uma linha tênue, uma ponte nesta incógnita lacuna, foi Jesus Cristo. E é por isso, irmãos, que na nossa Bíblia nos dá a certeza de que algo grandioso alcançamos para a elevação do nosso espírito, a salvação das nossas almas. Foi quando soubemos e aprendemos que Deus criou esta ponte entre o abismo e o homem, ao ter dado o teu único filho, o teu unigênito filho, em sacrifício por amor ao mundo, por amor a mim e a você. É este o amor incondicional, o amor ágape, aquele amor que protege, que cuida, o único capaz de lhe trazer a salvação, de limpar as suas feridas para uma continuidade. Porém, Josafá não compreendeu que esse amor é parte do que precisamos zelar para possuí-lo e ter de fato o direito à vida eterna. E isso não se exclui de maneira alguma o processo único de salvação, mas sim de solidificá-lo, solidificar essa imerecida graça alcançada. Porque, irmãos, como eu disse, esse amor dispersado ao homem é apenas parte do início do processo de salvação. Jesus, ele fala, eu sou a porta, o caminho, significando então que ele é o início dessa caminhada. O começo é esse começo. Passando por essa porta que é Cristo, devemos dar continuidade, porque é essa continuidade que nos dará realmente, irmãos e amigos, a confirmação de que Jesus nos aprovou para esta salvação. E estes passos concluídos assim, a amplitude da salvação para quem crê, ainda está sendo trabalhado, salvo porque no livro de Éfeso, Paulo nos ensina que devemos aperfeiçoar a nossa fé para a salvação. Porque se trata de um caminho, e passando, irmãos, por ele e vencendo os obstáculos, chegaremos como atletas, só que a nossa recompensa, ela será muito melhor do que uma simples taça, do que um simples troféu, como está sugerido no livro de Hebreus, no capítulo 12. Você, me permita fazer uma pergunta. Você já foi tentado a tirar a vida de alguém? Já sentiu o desejo incontrolável de cometer um furto ou um assalto? Se você nunca sentiu esses desejos, não deve se orgulhar por isso. Isto simplesmente significa que a quebra do 6º e do 8º mandamento nunca foram uma tentação para você, mas é assim com todos os outros? Se nós, irmãos, após recebermos de Deus a graça e não precisássemos fazer mais nada, então deveríamos rasgar esses versículos que o apóstolo Paulo nos ensinou, que o pecado com o qual devemos nos preocupar é aquele que tão de perto nos rodeia? Esse pecado é aquele no qual encontramos prazer, encontramos satisfação e sempre estamos dispostos a executá-lo? Ele está sempre nos rodeando e, embora tenhamos a consciência de que seja errado praticá-lo, acabamos cedendo às suas sedutoras e persistentes investidas. Só podemos alcançar a vitória sobre ele se olharmos para Jesus, o autor e consumador da nossa fé,
de quem recebemos essa graça abundante e imerecida, maior do que a nossa tentação, a fim de que consigamos, como já dito, correr com paciência, irmãos e amigos, a carreira que nos está proposta, tendo sempre como o autor e consumador da nossa fé, Jesus Cristo. Então, irmão, não é somente ter fé, mas precisamos nos santificar. E então, mediante a nossa fé e santificação, correndo como atleta, chegaremos ao final para o gozo em Cristo. Diferentemente, irmãos, daqueles que largaram o caminho, porque a palavra irá testificar em 1 João, no capítulo 2, versículo 19, a respeito dos que abandonaram o caminho. Saíram de nós, mas não eram de nós, porque se fossem de nós, ficariam conosco, mas isto é para que se manifestasse que não são todos de nós. Ou seja, irmãos, a salvação para estes não é imerecida, porque eles não se esforçaram a ponto de concorrer a ela. Se Josafá estivesse certo em suas convicções, então essa palavra estaria fora de conjectura. A Bíblia, ela não se contradiz. Saíram de nós, porque não eram dos nossos. É isso o que a minha Bíblia relata. Eles não pertenciam e não pertencem a nós, porque se pertencesse, estavam conosco. Mas nós temos a unção do Santo e sabemos todas as coisas, diz o versículo 20. Agora, para fecharmos com chave de ouro, entenda essa palavra. Então, irmãos, a graça imerecida nos faz crer que antes éramos pecadores e após conhecer a Jesus, fomos presenteados por seu amor. Não tínhamos a menor condição de sermos salvos, por estarmos totalmente atolados no pecado. Mas veio Jesus e disse: estou lhe dando a condição de participar do reino do meu Pai. Você poderá entrar, porém, para que esteja lá dentro, você terá que permanecer santo, porque lá impuro não entrará. Então, irmãos, se comprova que não é apenas no crer, mas no obedecer que Jesus nos ensinou sobre a salvação. Espero ainda que Josafá tenha tempo para se arrepender e parar de fazer com que muitos outros continuem a pecar, os seus seguidores. Que pare também de perseguir a igreja que prega verdadeiramente a palavra de Cristo, que é a Congregação Cristã no Brasil, e que ele limpe a sua casa espiritual. Acredito que você, amigo, que você, irmão, entendeu o porquê estamos falando da falta de espiritualidade de Josafá Agra e que ele venha a alcançar o que ele se negou a aprender dos irmãos da congregação, por orgulho, a plenitude do conhecimento, a graça imerecida para os que estão em Cristo Jesus. Irmãos, amigos, agradeço a todos que estiveram comigo até aqui. Chegamos ao final de mais um vídeo. Para quem não me conhece, eu sou o Ari e estou sob a luz do Evangelho. Não esqueça de dar o seu like, que é muito importante para o crescimento do canal. Selecionar o sininho para que todos os meus vídeos que eu vier a produzir cheguem até você. E faça também comentário no vídeo, assim o YouTube vai entender que o vídeo é relevante e ele vai passar a muito mais pessoas. Ok? Um abraço e que a paz de Deus esteja não só na tua vida, mas na vida de todos os teus amigos e familiares. Deus abençoe.